Boa tarde, pessoal. Tô aqui, né? Já terminei de lavar minha roupa, já recolhi, já dobrei, já botei mais outra parte no varal. Tá aí a minha baguncinha, minhas roupas secando. E deu vontade de eu bater um papo com vocês. Vou mostrar o meu look que eu inventei agora, né? Na verdade, vou mostrar os detalhes que eu não vou na grife, mas eu invento moda, gente. Eu sou dessas. Agora eu vou ter que procurar um lugarzinho ideal para que vocês consigam me ver inteira, né? Vou ver. Bom, aqui tem muita luz, eu vou ficar aqui na frente da luz. Espera aí, ver se eu acho uma posição. Essa blusinha é bem antiga, ela é feita assim, ó. Olha como ela tem uns relevozinhos, né? Ela é super antiga, eu guardo, enjoo e tal, guardo, aí eu tiro dentro e acho magnífica. Esse short, essa bermuda, era uma calça, né? De bolsos profundos. Ela tem até um jeitinho assim masculino, inclusive até no fecho dela, que não é zíper, é botão. E outro dia eu vi falando sobre zíper e botão, que teve uma época que os homens não usavam zíper. Olha que louco. Eu ouvi numa palestra, numa conversa do nosso queridíssimo Cortella. E que uma coisa que muita gente sabe, mas eu não sabia, que também o detalhe do blazer, que o homem é de um lado, gente, agora eu não lembro exatamente, mas sei que o que define a do homem é que camisa e blazer, qualquer coisa, que o fecho, o botão fica o contrário, né? Que nós mulheres, o botão fica no direito, creio que é assim, no direito, sim, no direito, é, abotoa para o direito. Ah, não sei, gente. Sei que essa é furadinha no direito, ó. E o que define, que definia era que o fechamento da roupa da mulher ficava um do lado direito e do homem do lado esquerdo. Se for o contrário, me perdoe, mas mudava isso, enfim. E eu não decorei isso, não. Só sei que tinha isso, mas aí pra mim não ia ter diferença, que eu não sei qual que é, enfim. Bom, aí esse lascãozinho aqui fui eu que fiz de propósito, porque eu fui subir no carro ontem, quando eu tava fazendo o vídeo, que eu estava com ele, o vídeo do jogo lá dos meninos, no Liberdade. Daí o meu short quis ter a liberdade de se rasgar. Aí eu fiz um botãozinho aqui para não continuar se rasgando, ó, gente, aqui, ó. Eu que fiz, né? Fiz dos dois lados. E aqui foi porque eu arranquei o bolso. Eu arranquei o bolso, não sei se dá pra ver por causa da luz. Esse não rasgou, certo? Ficou tudo ok. E esse teve 3 furos. Daí eu fiz esses botãozinhos de tipo bordado, né? Que eu inventei. Ficou bem. O relevo ficou mais alto do que um bordado normal. Fui eu que fiz. Pra não ficar o buraco na roupa. Gostaram do detalhe? E hoje eu também tô de tamanco, combinando com a roupa, que eu amo salto, né? Já disse pra vocês. E tô aqui dentro de um saltinho só para relembrar os velhos tempos. Porque esse ofício de ser guarda me botou para descer do salto, né, gente? Vocês já viram um guarda atuando de salto alto? Eu nunca vi. Então eu tive que ficar assim. Ou um guarda ou uma guarda. Enfim. Aí eu tive que mudar, né? Que eu amo salto. Aí eu tive que tirar o salto, andar de tênis. Enfim. Hoje eu tava com vontade de falar muitas coisas, sair por aí, sabe? Nas cachoeiras da vida, nos rios da vida, mas não deu certo, não fui. Eu tinha que cuidar lá na roça e aí a gente não deu certo ir para um rio. Que eu gostaria de hoje, tá quente, tá um clima bom. Aí eu aproveitei, lavei minhas roupas, deixei minha cozinha assim, minha pia arrumadinha. Minha cozinha também está, é porque tem muita luz, gente, aí não dá para ver direito as coisas, ó. Mas tá tudo organizadinho, só não tá a casa toda, né? Porque também não, a luzinha não aguenta. É um pouquinho de cada vez.
E os lugares que eu fico mais perturbada se estiver desarrumada é a cozinha, gente. Se a pia estiver muito desarrumada, sabe? Não que eu gosto de fazer. Tem dia que o meu desejo é só me deitar, só ficar numa cama, só assistir vídeos legais, estudar. Eu não tenho preguiça de estudar, pessoal. Graças a Deus eu não tenho. De ler, sabe? Aprender mais. E eu descubro que a gente não sabe quase nada. Chega, me assusta assim quando eu descubro coisas com a minha idade, que eu falo, nossa, por que que eu não conhecia há mais tempo? Por que que eu não sei isso? Por que que eu não aprendi isso quando eu era mais nova e tal, né? Mas é assim, a gente vai descobrindo as coisas. Uma coisa que eu tava com vontade também de conversar é sobre você ficar, às vezes você ficar deprimida, você ficar triste e às vezes não tem um grande motivo, sabe? Não tem um grande motivo assim para você ficar tão deprimida. E você fica. Aí você vai descobrindo que é um monte de problema, né? Que ou suas células estão morrendo, ou tem algum órgão seu adoecido que não está trabalhando direitinho, liberando os hormônios do prazer e da alegria, do bem-estar. Que os que estudam sabem dizer, né? Tipo, que eles falam que quando a dopamina está baixa, por exemplo, que a gente não tem vontade que a gente não, não tem bom ânimo, não tem alegria, não tem desejo de fazer as coisas, você fica ali brecado para a vida, né? E o que melhora tudo isso é exercício físico. Só que a pessoa que ela tá com a baixa, ou a vitamina, ou a dopamina, ou o hormônio do bom ânimo, ela não tem, gente, a força de se levantar e fazer aquilo que ela quer. Aí ela fica como que ela tá amarrada. E a gente precisa muito que chegue um determinado e diga, bora, vamos fazer uma caminhadinha de 10 minutos, de 5 minutos, de meia hora, né? Vamos só até aqui na esquina e volta, bora. E arrastar mesmo, sabe? Fazer aquilo de uma forma que a pessoa também se anime a ir viver isso. Porque, gente, quando a pessoa está desanimada, sem os hormônios do prazer de viver, com os hormônios baixos, né? Sem dopamina, né? Que nem diz os especialistas. A pessoa, ela fica fugindo de todo mundo, porque não quer sair, porque não quer conversar, não quer viver. Ela, ela não tem força para viver, a verdade é essa. Ela não tem força para curtir, para ir olhar, para ir se divertir, para ir passear, para dançar um pouquinho, para lavar um prato, para forrar uma cama, para nada. Pessoas assim precisam de gente que as ame muito para levantá-las, que não queira ver elas assim se acabando dessa forma sem viver. Quando você vê alguém que tiver muito, que mudou, que você vê que a pessoa nem era assim, mas está mudando, ajude-a. Vale a pena. A gente não só ajuda as pessoas se tiver dinheiro ou se der bom presente. Você ajuda ela a pagar uma conta. A gente ajuda as pessoas quando elas estão sem, sem o hormônio do bom viver, quando você ajuda elas a se erguer, a ver beleza no sol, numa nuvem, numa flor, a ver o bom ânimo numa caminhadinha pequena, não precisa ser grande não. Eu também quero falar, pessoal, sobre esse meu jeito de ser, que às vezes eu falo assim com vocês, eu acho que às vezes vocês pensam até assim, meu Deus, essa mulher é muito ignorante,
Ignorante que eu estou dizendo não é estúpida, bruta, não, gente. Não é rústica, não. Eu estou dizendo que as pessoas podem falar ignorante é sem conhecimento nenhum. Eu realmente não tenho muito conhecimento, né? Eu realmente não tenho. Eu estou buscando mais conhecimento. E o que eu mais quero em toda essa minha busca pelo conhecimento é descobrir uma alma realizada, sabe? Uma alma que não está mais desesperada por nada para realizar mais grandes g- trabalhos pesados, trabalhos árduos, trabalhos extraordinários, sabe? Eu não estou muito mais afim. Eu estou mais afim de ir devagar. Eu estou afim de ouvir músicas, de preferência aquelas músicas bem inspiradoras. E eu não quero mais estar no meio de ninguém para a pessoa vir e me atropelando. Eu quero sair da frente, sabe? Não tenho mais vontade de correr para passar na frente e nem de avançar para não deixar alguém passar na minha frente. Eu não tenho mais dopamina para isso. Olha que louco. Não tem. Não tenho mais o hormônio da disputa, de concorrer, de. Eu não quero mais também, tô cansada. Eu tô cansada também, gente, sabe de quê? De me preocupar com amanhã, se vai ter sol, se vai ter chuva, se vai ter tempestade. Eu quero viver agora. Tá vendo esse silêncio? Essa paz. Meu tanquinho já zoou hoje. Mas esse momento é único, absoluto. Eu sei que eu estou vivendo ele, eu sei que eu tenho ele para viver. Eu sei que eu estou viva. E eu estou tão bem inspirada que eu estou falando com vocês e de uma forma que se eu não estiver aqui para ver se amanhã é sol, se amanhã é chuva, se amanhã é ventania, se amanhã é primavera, se eu não tiver, estarei falando para vocês como é gostoso, como é maravilhoso estar aqui agora e satisfeita. Claro que se eu estivesse lá numa cachoeira, eu estava lá falando onde é que eu estou, onde é que eu estou. Mas se eu não estou, isso não vai me deprimir? Não, não vai. Isso não vai. Ai, que eu perdi o final de semana? Não, eu ganhei. O final de semana tá maravilhoso. Eu tô aqui em casa, tô bem, tô feliz porque meu filho querido, meu amor, Ariel, papai do céu, deu um grande livramento a ele ontem no trânsito, à tardezinha, à noite, perto do anoitecer. Aconteceu uma coisa no trânsito que a gente tá grato, porque glória a Deus está tudo bem. Material ainda deu um prejuízozinho, mas glória a Deus foi só esse material. Glória a Deus, glória a Deus. Eu agradeci ontem, agradeci quando eu acordei, agradeci toda hora que eu lembro. Eu digo, Senhor, muito obrigada pelo livramento, por proteger meu filho, né? E minha netinha e minha nora.
que estava todo mundo junto. Mas graças a Deus, gente, não teve nada grave, foi só um grande susto pro meu filho e para a Patrícia e pro bebê, né? Só que Rael já entende, ficou comentando depois. Quando eu fiz a videochamada, Rael ficava falando do barulhinho que fez e tal. Gente, busca a alegria de viver no Espírito Santo. Eu já errei, já pequei, já pensei coisas que não deveria ter nem pensado, sabe? Mas eu já conversei com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero me castigar, ficar me cobrando porque eu pensei, eu fiz tal coisa que não foi legal, quando eu ainda não tinha uma comunhão muito grande com o Espírito Santo. Eu sabia que Deus é o Rei do mundo, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. A vovó me fazia muito medo quando eu era criança. A vovó dizia assim: todo pecado que a pessoa vai para o fogo do inferno e fica lá os cães, os demônios, né? Minha avó chamava de cão. Aí a minha avó falava assim que os demônios ficavam furando a gente de espeto. E eu lembro que os meus primeiros sonhos da minha vida, meus primeiros sonhos foram pesadelos, justamente por isso. Porque vovó falava dos pecados, eu não entendia, eu só ficava com medo. Eu não sabia o que era pecado, não sabia, mas eu tinha esse medo, né? Era minha filha que estava ligando, depois eu ligo para ela. Deixa eu terminar, só concluir meu videozinho. Então, gente, e também o modo que educa, cada um educa do jeito que tinha capacidade de educar. Vovó fazia isso, não era por maldade, eu não guardo isso como maldade. Vovó queria me alertar que o mundo do inimigo era muito trágico, muito ruim, muita tortura, muita maldade. E depois que eu cresci mais, eu entendi. Ela quis passar a mensagem, né? Que a gente tem que ser bom, tem que ser pessoas do bem. E aí você não vai ter inimigo nenhum para estar a bateria é fraca, viu, gente? Aí tá acontecendo de tudo nesse meu vídeo. Bom, mas eu já mandei meu recadinho. A verdade é essa. Aproveita o seu dia, ou na piscina, ou na praia, ou na roça, ou no seu lar, no seu apartamento, na sua cobertura, ou na sua casinha de taipa. Se ainda existe, que eu nem sei, gente, mas deve existir, não sei. E seja lá onde for, né? Seja lá onde for, o seu lugarzinho de você ser feliz, seja, viva hoje. Vai acontecer coisas melhores? Vai sim. A gente tem fé e esperança em Deus. Mas vive teu momento, vive teu hoje em paz, né? Com a paz de Deus, com teus irmãos, com teus amigos. E é isso, ó. Passei até uma maquiagemzinha meia lá e meia cá. Não é a maquiagem do Romário, não, mas é a maquiagem da Lalu. Lalu hoje passou um pouquinho de azul, um batonzinho legal, vestiu uma roupinha também bem da cor que eu gosto. Quando não é preto, eu gosto assim, gente, de cores vibrantes, cores fortes. E é isso, esse é o meu domingo maravilhoso na minha casa. O Anthony tá deitado na caminha dele, brincando no meu celular. E eu tô fazendo vídeo aqui no dele. Não é muito legal esse celular, mas fazer o quê? Queria falar com vocês. Passar por aqui para dizer olá, como é que vai? Tudo bem? Comigo tudo vida colorida, com dopamina ou sem dopamina, nós estamos por aqui mandando um alô. E pega na mão do teu irmão, do teu amigo, levanta ele, anima ele, não desiste de quem tu ama, não.
Não desiste de quem tu ama. Pega na mão e puxa para a vida, para viver, para ser feliz, para sorrir. E é isso, pessoal. O recado é esse. Seja feliz, ame. Não se preocupe muito com o amanhã. Não seja irresponsável, mas não seja tão preocupado, né? Tão dependente de um futuro que ainda virá, que você nem sabe quando, como. Então vive agora. Pega na mão dos que estão do teu lado. Fala que tu ama. Fala que tu é feliz com eles, que você gosta da chatice deles, que você sente saudade de quando eles estão chatos com você e quando eles não estão mais nada com você, você sente saudade. Não é isso, pessoal? A vida não é assim? É assim. Então, ó, um beijo da Quequeda. A Quequeda tá maravilhosa com a roupinha que ela criou, o tamanquinho. Tá feliz, tá com a dopamina baixa, mas nós vamos dar uma calibrada nela, porque Deus é bom e opera. E nós não somos dessas de viver se entregando para a tristeza. Se não tem dopamina, nós toma ela. Nem que seja um cálice por aí afora. Beijo, fiquem todos com Deus e obrigada. Tá difícil fazer um vídeo aqui no celular do Anthony e dar tchau para vocês de uma boa. O telefone se desliga, o telefone tá em 80 e pouco, 90, mesmo assim ele se desliga, tranca, apaga. Aí eu tenho que vir pôr na tomada para ele voltar, né? Você já teve um celular assim? Que ele te engana, que tá em 100, tá em 80, que você tá conversando, gravando e ele simplesmente se apaga? Esse tá assim, esse é do Anthony. Por isso que o Anthony não tá querendo, né, gente? Porque tá conversando ou jogando ou brincando ou assistindo e apaga do nada. E é isso, pessoal. O que eu tinha para dizer é que eu sinto saudade, sinto vontade de fazer um videozinho, não tô correndo na natureza nem nada. E essa história das cascavéis lá me deixou um pouco assim, meio que assustada, né? Eu sou uma pessoa que eu ando de chinelo e tudo, não sei se vocês já viram. Às vezes que eu ponho uma bota para andar no meio da roça. Tipo, o Genilson não via tanta cascavel lá, gente. Cascavel é venenosa, eu tenho medo. Quando ele dizia só que era só as que pega rato, que não sei o que, tudo bem, né? Mas daí você se deparar com a cascavel, não é comigo não, violão. Mas eu vou, gente, eu não fui hoje, não foi só por causa da cascavel não, tá? Não tô com tanto trauma assim, que toda vida eu vivi na roça. E toda vida eu me deparei com a cascavel, viu? Não é negócio que eu não conheço, eu não sei o que é. Ui, só tenho medo do veneno, né? Morro de medo. Mas é assim. Tem veneno que mata mais ligeiro do que um da cascavel. Só que a gente acha que só cascavel é peçonhenta. Mas o veneno, gente, de conviver com pessoas difíceis, pessoas que te acusam, pessoas que te criticam, pessoas que te puxam o tapete, pessoas que te olham e não vê quem tu és, mas julga. Isso é um veneno, né? Terrível, terrível. Se afaste. Se afaste igual você tem medo de cascavel, porque o veneno da maldade mata mais. Pode crer no que eu tô te falando. Porque ele envenena teus órgãos, tu fica doente, tu se entristece. Principalmente quando alguém que você não espera, ou que você não maltrata, ou que você não trata naqueles quilos, que nem dizia a vovó, né? Naquela quantidade, gente, aqueles quilos, aquela quantidade, aquele tanto. Então, quando você não trata a pessoa naqueles quilos e ela te trata dobrado os quilos que você não espera, é muito ruim. É massacrante e mata a alma. Se afaste. É o conselho que eu lhe dou. Se afaste das pessoas amargas, das pessoas que não conseguem te elogiar nunca, não conseguem te fazer um parabéns, sabe, de vez em quando. Porra, você jogou duro, aí sim, né? Se essas pessoas só te põem para baixo, se afaste, porque se a dopamina tá baixa,
elas vão beber o resto todo e vai rapar, viu? E, gente, fiquem todos com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por cada um inscrito que chegou, que ficou, que está comigo, por os que vão chegar. Minha gratidão no fundo da minha alma a cada um de vocês que deixam um like, que deixam um comentáriozinho, que deixam um coraçãozinho. Ó, eu amo todos vocês. Fiquem todos com Deus. Ariel, Patrícia, todos, orem mais, agradeçam mais, que Deus é nosso Senhor, viu? E o mundo inteiro, gente, todos, aonde meu vídeo for, ó, meu carinho, meu amor, meu abraço, minha gratidão a todos vocês. Beijo, fiquem todos com Deus, tchau! Só se eu não fosse sobrinha de Isabel, que eu não voltaria. Para dizer para vocês que Deus pode melhorar tudo em você. Tudo. Até ligar aquele fiozinho do cérebro que as pessoas dizem assim, ah, tá desligado, não tem mais jeito. Tem. Para Deus tudo tem jeito. Deus é o Deus do impossível. Não se desanime. Você descobriu uma doença que muitos dizem, ah, não tem mais jeito. Se lembre da palavra de Lázaro e que Maria disse, ah, Senhor, se o Senhor estivesse por aqui, o meu irmão não tinha partido, não tinha se ido, não tinha morrido. E se ela crê dessa forma, ela creu, né? E deu certo. A fé te livra, a fé te cura, a fé te protege, a fé te levanta. Então vai na fé. E um beijo de Isabel para vocês. Fiquem com Deus e não se esqueçam. Não deixe o veneno acabar com sua paz. Não deixe ninguém beber seu restinho de dopamina. Pelo contrário, aumente a dose. E vamos que vamos.